Sejam bem-vindos. Eu louvo se vejo que estou cercado. Os meus inimigos serão derrotados. Vamos, vamos, vamos! Enquanto Me abre a cantar. Ai, minha barba tá igual a tua. Minha barba tá igual ao teu cabelo. Agora chegou a rebote, né? Aleluia. Os 7 sejam muito bem-vindos. Eu não consigo falar, minha voz está horrível, né, gente? Os 7 sejam muito bem-vindos. Se não tiver uma igreja, fique conosco. Amém, irmã? Gostou do presente? Bom, né? Recebeu um abraço, né? Então receba o nosso abraço, nosso carinho. Eu me chamo Sérgio, sou pastor auxiliar. Esses são nossos pastores de presidente aí que estão dando um passeio. Mês que vem eles estão conosco novamente. Mas resta pra gente uma quarta-feira abençoada, né? Que legal, né, gente? Flamengo e Vasco hoje, a igreja lotada, né? É sinal que todo mundo virou crente. Aleluia. Glória a Deus. Mas vamos lá. Vasco vai ganhar hoje, né, gente? Senti que tem mais vascaíno aqui hoje, hein? É verdade. Mas vamos lá. Vamos para os anúncios. Eu vou fazer uns anúncios rapidinho. Fica de pé, que eu já vou apresentar o... Uau! Tem quanto? Ó, eu fiquei sabendo que já tem uns 110 inscritos já no encontro. Nós fizemos 150 camisas. Então, você que ainda não passou pelo encontro, ainda não fez a inscrição, no final do culto, vá lá na secretaria, faça a sua inscrição, porque é sexta-feira agora, são 3 dias maravilhosos que a gente vai passar, beleza? Qual é o próximo? Uau! Retiro espiritual. Por falar em retiro espiritual, quem estava aqui ontem no upgrade, hein? Quem não veio ontem? Levanta a mão. Vocês são terríveis, né? Amém. Mas tem o retiro espiritual, vamos falar do retiro. Vai ser agora do dia 13 a dia 18 de fevereiro, o nosso retiro espiritual de carnaval, onde a gente vai lá para o nosso sítio, 400 pessoas, é maravilhoso. Tem até um vídeo muito legal que os jovens fizeram. Já está na rede, pastor? Postaram já na página do Kid? Não, né? Amanhã, né, Caio? Top demais. Falam que a fila é grande para comer, falam que a fila é grande para tomar banho. É tudo mentira, gente. É coisa da sua cabeça. Entendeu? Se você abrir os olhos espirituais, tu vai ver que tudo é rápido. Entendeu? Então, eu faço voto que você vá, principalmente você que é jovem, que tem a idade aí de 12 anos até uns 25, 30, que está solteiro, vai para lá, vai ser maravilhoso. Vai ter muita palavra, muita brincadeira, muita festa, brinquedo. Então vamos para lá, são 5 dias, top demais. Então vai lá também, procura a secretaria, procura o líder de jovens, que eles vão passar todas as informações. Você que vai com família também, pode ir também, que o pastor Castro vai separar uma suíte presidencial lá para você e para sua família. Entendeu? Tem até hidromassagem e tudo. Então vai ser top demais. E a pastora Delmara falou que, inclusive, se quiser, ainda vai ceder a suíte do quarto dela também, entendeu? Aqui os pastores são assim, entendeu? Vai todo mundo descer para vocês subirem. Mas vamos lá. Retiro espiritual, apenas o valor, vocês procuram o Castro que ele vai falar para vocês. Mais um? Calma aí. Antes dessa, bota a da maratona aí, por gentileza. Isso. Então, queridos, vamos lá. Ainda tem, acho que 6 vagas para essa maratona. Na verdade, não é uma maratona, é uma caravana de verdade. São 9 dias em Jerusalém. Então, o valor é abaixo da caravana de Dubai, abaixo da caravana de Roma. De Roma não, Roma já foi, né, gente? Paris.
E é uma oportunidade para quem ir. São 9 dias em Jerusalém, direto lá. Vai ter um dia de corrida e os outros vai ser tudo peregrinando. Então você vai ter oportunidade de conhecer Israel com um valor menor e passar os mesmos dias que qualquer outro vai passar. Até mais, porque em Jerusalém vai ficar mais dias do que quem vai para Paris e quem vai para Dubai também. Então é uma oportunidade, corre lá direto com a gente, pode parcelar até em 12 vezes no cartão sem juros. Então você que tem aquele cartão Black, vai lá que vale a pena. E ainda vai correr, né, irmãos? Eu estou me preparando. Eu só não vou porque é meu aniversário de casamento. Obrigado, gente. Vou fazer 21 anos de casados. Minha esposa é uma santa, vai me aturar. E então, eu não vou por isso, porque são 2, né? Aí fica puxado. Mas se alguém quiser me abençoar, pagar a minha e da minha esposa para mim, eu tenho o maior prazer, gente. Estou até me preparando já, que eu estou com fé, entendeu? Que alguém vai me patrocinar. Se quiser, tiver alguém me ouvindo aí, eu já estou correndo 21 km, pode me patrocinar. Eu levo. Os empresários da igreja estão aí? Eu faço uma camisa, bota a sua marca lá, entendeu? Estou brincando, brincadeiras à parte. Não posso falar isso não, que minha esposa não gosta, não, ela fica com vergonha, gente. Entendeu? Mas agora para quem pode ir, vale a pena, de verdade. Você vai passar 9 dias em Jerusalém, vai conhecer lá, é fabuloso. Nós fomos esse ano passado, né? Ano passado, e realmente dá vontade de ir todo ano. Só falta dinheiro, mas dá vontade. Vontade eu tenho, mas eu vou novamente. Então vai lá, aproveita. Maratona em Jerusalém, vai ser top. E 2027, ainda tem também, a 2026 já fechou a de Dubai, mas 27 ainda temos vaga lá, Paris, Egito, Israel. Então para você que quer um prazo maior, tá aí, ó, 24 vezes para você pagar uma viagem, parcela lá também sem juros, vai embora, vale muito a pena. E detalhe, vai para Paris, vai para o Egito, que para mim é top demais subir o Monte Sinai. Se eu fosse vocês iriam, porque o Monte Sinai é uma experiência única, irmão. Top demais mesmo. Então, faça contato lá direto com a Gênesis, que vai ser bom demais. Beleza? E agora chegou o ano do transbordar. E vamos receber o pastor Jorge Armando, que ele tem só uma palavra para a gente nessa noite. Amém? Ó, 8h42. 9h40 ele acaba, gente. Deixa registrado aí, viu? Eu nem demoro, mas aí quando você já ganha fama, já era. Ontem o pastor Alexandre entrou aqui no telão. A palavra que ele deixou, ele falou: o Jorge me fez correr 16 km. Né? Falou que ele ficou assistindo a ministração, ele correu 16 km. Não foi eu que demorei, é o pace dele que é alto, né? Pode se assentar, por favor. Um abraço aí para os nossos pastores, os pastores amados e queridos. Daqui a pouco ele está chegando, agora em fevereiro. Está conhecendo lugares lá incríveis. Eles merecem, né, gente? Quem acredita que os pastores merecem aí? Amém. É verdade, eles merecem mesmo. O sim deles proporcionou muitas coisas para a igreja, para o reino, para nossas vidas. Então, nada mais justo do que eles venham colher essas bênçãos sobre a família deles. Amém? E ontem, congresso, eu já vi aqui que algumas pessoas faltaram, e você não perdeu nada. Você que faltou, você não perdeu nada. A gente só perde aquilo que tem. Você só deixou de ganhar. Você só deixou de receber. E deixou de receber muitas coisas. Meu Deus do céu. Sabe? Já começou já com um mover aí na primeira ministração. Não vou saber falar exatamente a palavra em hebraico, mas eu consigo falar que vai por dentro de si, Abraão. E a partir daí não parou, né? Mateus aí foi muito usado também por Deus. Vai por dentro de si e o vento soprou, né? Depois a água veio e o rio de Deus veio e passou, né? E jorrou dentro de nós para que a gente venha jorrar onde nós estivermos. E aí o finalizou com chave de ouro, que foi o fogo. O fogo veio consumindo tudo, assim, ó. Meu Deus do céu. Voou óleo, hein, gente?
Voou, olha. Que benção, irmão. Eu fiquei ali na segunda fileira, eu estava na primeira. Mas aí tinha muitas meninas assim, naquele mover, aí eu pulei lá para o outro lado. E aí eu falei, aqui eu estou mais tranquilo, o óleo não vai chegar aqui não. Né? Que minha esposa sempre briga comigo, que eu chego em casa com a roupa toda manchada. O óleo não vai chegar aqui não. Não teve jeito, não sei o que aconteceu, que o óleo foi certinho em mim, ó. Puf! Camisa, rosto, olho, cabelo, calça, sapato, meu sapato, aquele sapato nosso, ô Renato, foi tudo, mas está na benção, saí daqui no óleo. E foi tremendo. Parabéns aí a todos os envolvidos, os líderes dos jovens, parabéns a todos que contribuíram, os jovens, pelas oficinas, os intercessores, estacionamento. É uma igreja muito, muito unida. E essa igreja, ela tende cada vez mais a crescer. Por quê? Por conta da união. Amém? Vamos aplaudir o Senhor pela Rehobote, irmão? Graças a Deus. E temos agora um tema onde eu meditei bastante durante esse dia. E eu creio que Deus falou muito comigo e eu creio que Deus vai falar muito com a igreja agora, nessa noite. Amém? E o tema é: quem transborda a adoração sempre vai ter provisão. Quem transborda a adoração sempre terá provisão. É um tema que ele tem várias camadas espirituais, tem uma profundidade muito grande nessa palavra, não porque eu estarei ministrando, mas por conta que é a palavra de Deus. A gente está falando adoração, a gente está falando transbordar. Quando nós falamos transbordar, significa sair porque está cheio demais. Né? Transbordar é isso, sair porque está cheio demais, e aí transborda. E a partir daí, depois que transbordar a adoração, tem uma parte 2 aqui que vai falar sobre sempre terá provisão. Né? Então, eu acredito que o Espírito Santo vai nos conduzir nessa noite, tudo com o viés, tudo de nos apresentar uma realidade, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Nós vamos compreender um pouquinho mais nessa noite que o segredo do Evangelho não está muito relacionado ao que eu faço, está relacionado à quantidade de adoração que eu tenho perante o Senhor. Porque quando nós falamos de adoração, nós falamos sobre honra, honrar a Deus. Quando falamos de adoração, nós falamos sobre render-se ao Senhor, render aos pés do Senhor. Quando a gente fala de adoração, nós falamos de reconhecer quem Deus é e dar o maior valor para Ele. O nível de adoração, que quando a gente fala de transbordar a adoração, é quando Deus já é tudo na nossa vida, tudo, tudo. Nada mais importa, só Deus importa. Deus está em primeiro lugar, Deus está acima de tudo. Quando chega nesse nível, há um transbordar. Então, que o Senhor venha me dar muita sabedoria para poder transmitir essa realidade, que é uma realidade muito profunda. E o que mais Deus deseja é olhar para a terra e encontrar adorador. Amém? Tem adorador aqui nessa noite? Mas só que o adorador, ele não apresenta as mãos, o adorador, ele apresenta o coração. O adorador é totalmente diferente. Antes do adorador dar coisas, o adorador, ele apresenta o coração primeiro para o Senhor. Então vamos lá, vamos nesse primeiro momento, que é o momento de adoração. Deus me deu um personagem muito importante, é um personagem muito conhecido, e nós vamos ficar praticamente só nele aqui, porque a história dele tem muito a nos ensinar, e irá nos ensinar nessa noite. Amém? Aleluia! 2 Samuel, capítulo 5, versículo 19. Esse primeiro texto vai nos apresentar um adorador. Um adorador que, antes de fazer qualquer coisa, ele pedia. O nível de relacionamento dele era tão grande, tão grande, tão grande com Deus, que ele adorava ao Senhor através da submissão.
ele se sujeitava a Deus de uma tal forma que qualquer passo que ele ia dar, ele perguntava. Então vamos ler? Então Davi perguntou ao Senhor: devo sair e lutar contra os filisteus? Tu os entregarás em minhas mãos? O Senhor respondeu a Davi: sim, vá, pois eu certamente os entregarei em suas mãos. Então esse primeiro momento, quando a gente fala de adoração, a gente está falando de uma submissão ao ponto da gente perguntar a Deus tudo o que nós vamos fazer, se podemos ou não. É um nível muito profundo, porque ele vai ter que nós teremos que deixar a nossa vontade para poder se alinhar com a vontade do Eterno. É mais ou menos assim: Senhor, eu devo namorar essa pessoa, sim ou não? E Deus vai falar: não, tá bom, Senhor. Senhor, eu devo abrir essa empresa, sim ou não? E Deus pode falar: não, tá bom, Senhor. Senhor, eu devo entrar nessa porta aqui, sim ou não? Ela é muito boa, as probabilidades aqui são muito boas. Deus vai olhar e vai falar: não. E a pessoa, porque esse transbordar da oração é porque o nível de submissão é muito alto. E muito ser humano, e muitos de nós, às vezes, nós não consultamos ao Senhor, porque nós já sabemos a resposta. Já viu a pessoa que ela vai fazer alguma coisa e ela nem fala com Deus? E o porquê ela não fala com Deus? Porque ela já sabe que Deus vai falar não. E ela não quer se submeter à vontade de Deus, não tem adoração. E quando não tem adoração, não tem submissão, aí ela vai e faz. E aí vai, ela faz, ela quebra a cara. Porque um adorador, ele não vai aonde Deus não está. O adorador, ele não faz o que Deus não manda. Um adorador, ele só quer seguir a direção do alto, não quer seguir a direção do coração, porque ele sabe que enganoso é o coração, quem o conhecerá? Há caminhos para um homem que parece ser perfeito, mas o final é um caminho de morte. Um adorador, ele não quer caminhar pelos seus próprios passos, ele quer caminhar pelos passos de Deus. Porque ele sabe que um dia que ele não conseguir caminhar, ele sabe que o próprio Deus vai pegar ele no colo e vai caminhar junto com ele. O nível de adorador é um nível muito alto, é por isso que essa mensagem ela tem muitas camadas de profundidade, porque antes de vir a provisão, tem que ter adoração. Antes da gente chegar lá, que transbordar a adoração gera provisão, antes da gente chegar no final, a gente tem que falar do início. O início é a adoração. O que nos mantém de pé no Evangelho é a adoração, é a nossa rendição. A gente costuma muito falar para as pessoas assim, escute louvores, que a sua alma vai ser acalentada pelo Senhor. Escute louvores. E nós não fazemos isso por mal. A gente está falando para as pessoas escutar louvores. Mas o segredo não é escutar louvores, é entoar louvores. Há uma diferença muito grande, aquilo que eu escuto, aquilo que eu estou escutando alguém fazer, mas aquilo que eu falo é porque eu estou fazendo. Um adorador, o nível dele é muito diferente, porque o adorador, ele não vive só pelas experiências dos outros, ele tem a sua própria experiência. Então eu estou construindo aqui com você um raciocínio, por quê? Porque nós vamos chegar um pouco adiante, nós vamos ver que coisas muito poderosas Davi viveu por conta dessa submissão, por conta dessa adoração. Tem muita coisa poderosa para a gente viver, irmão. Tem muitas coisas poderosas. Mas Deus ele está alinhando assim, sabe? É um ano de Deus também continuar nos ensinando. Quer transbordar? Então tem que melhorar. Tem que melhorar a submissão. Tem que melhorar a adoração. Tem que melhorar a rendição. Tem que melhorar a aceitação. Se Deus falou não, é não, ponto final, acabou. É muito bom quando Deus muda a nossa direção. É muito bom. É excelente quando Deus muda a nossa direção. É porque Ele tem um outro caminho para mim percorrer. E um adorador, ele não questiona. O adorador somente caminha. O adorador, ele caminha. O adorador, ele não está muito se importando com o não de Deus. Ele está se importando se Deus está falando.
Um adorador, ele não está muito focado no sim, ele está focado no Deus falar. Se Deus falar é o que importa. E aqui, o adorador Davi, ele perguntou: Deus, eu posso ir para essa guerra? É um guerreiro, já venceu várias batalhas, sabe que Deus é com ele. Mas Davi nunca se acostumou com a presença, mesmo sabendo que Deus era com ele, ele nunca deixou de falar com Deus. Parece que no decorrer da caminhada, muitos de nós acabamos nos acostumando com a presença de Deus. Eu sei que Deus está comigo, então não preciso orar. Eu sei que Deus está comigo, então não preciso buscar. Eu sei que Deus está comigo, então não preciso mais ler a Bíblia. Eu sei que Deus está comigo, então não preciso mais ir para a igreja. Eu sei que Deus está comigo, eu não preciso mais me relacionar. Ei, um adorador pode passar 1 ano, pode passar 2 anos, pode passar 3 anos. Ele pode saber que Deus está com ele, mas ele nunca vai deixar de se relacionar com o Deus que está com ele. A gente tem que tomar muito cuidado de achar que Deus está com a gente, de repente Ele não está mais. Porque na medida que eu paro de adorar, eu vou me distanciando do trono. Quem para de adorar se distancia da graça. Não é a graça de Deus que sai da nossa direção, é a gente que sai da graça de Deus por falta de adoração. Então vamos caminhar aqui, porque tem muito mais coisa aqui que Deus quer nos ensinar. É um nível diferente que Deus quer nos levar. Deus quer sempre aumentar o nosso nível. Aquela passagem de Ezequiel, muito interessante. Que Ezequiel, ele começa a andar, as águas por aqui, aí começa, as águas sobem, aí as águas vão subindo. Aí chega um momento que não dá para Ezequiel, ele atravessar nado. E é esse momento que é muito interessante. Que Deus não leva ele para frente, Deus ele leva para trás. Se você for pegar o texto, você vai ver que ele não atravessou nada, ele voltou. E quando ele voltou, o texto vai dizer que tinha árvores. E quando fala de árvore, fala de frutos. Quando fala de árvore, fala de sombra. Então é como se o nível do Ezequiel aumentou e Deus fez ele voltar. Para quê? Se lembre de onde você veio. Muitas vezes o segredo não está no fim, o segredo também está no início, de como nós éramos, de como nós adorávamos, de como nós buscávamos. O início do nosso relacionamento com Deus e com a igreja era algo espetacular. No início da caminhada, passa pela igreja, olhava um papel, pegava. Aí passa alguns anos, olha o papel e deixa. Porque vai se acostumando. Vai se acostumando com a igreja, vai se acostumando com a presença. Um adorador nunca pode se acostumar com a presença, porque um adorador, ele quer sempre mais, e mais, e mais, e mais. Um adorador não se satisfaz somente com um pouquinho. O adorador, ele sempre quer mais de Deus, porque um adorador, ele não também se preocupa em somente de receber. O adorador, ele se preocupa muito no que ele vai entregar para Deus. Então, caminhando aqui, no outra passagem, coloca aí 2 Samuel capítulo 6, versículo 14, por gentileza. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 14. Um adorador, ele não se importa com o título. Um adorador, ele não se importa com o título. O adorador, ele não se importa se ele é o presidente de uma empresa. Um adorador, ele não se importa se ele é o juiz. Um adorador não se importa que ele é o governador. Ele não se importa que o cargo dele é muito alto. Se tiver que adorar e dançar na presença de Deus, ele vai dançar. Já viu aquela pessoa que chega em algum lugar e ela olha para o lado e para o outro? Pô, será que alguém está me olhando? Será que se eu chorar aqui, me amar meu cargo e as pessoas vão ver eu chorando, eu sou empresário, eu sou isso, eu sou aquilo? O adorador não se preocupa com o título, o adorador só quer adorar. E neste texto aqui nós vamos observar essa realidade. Davi usava um colete sacerdotal de linho e dançava diante do Senhor com todas as suas forças. Um adorador, ele não simplesmente faz algo comum, ele faz com toda a sua força.
esse com toda a sua força, ele passa uma ideia de que um adorador, ele sempre faz o melhor. Quando o adorador ele coloca as mãos, ele não vai fazer qualquer coisa. Um adorador, ele vai fazer algo excelente. Tem muitas pessoas na obra de Deus que verdadeiramente são adoradores, porque quando bota as mãos, quando recebe uma missão, ela entrega o melhor. Olha aqui que coisa linda. Isso daqui, eu tenho certeza que quem fez isso aqui é adorador. Eu fico imaginando a pessoa que fez isso daqui, pensando de repente num louvor. Quero dar o melhor de mim, quero oferecer sacrifício de louvor. Vai. Do que já sou um adorador de excelência. Vai. Vai, Davi, vai. Vai, igreja, vai. Que coisa linda, vai. Tem uma adoração. Um adorador. Vamos aplaudir ao Senhor, irmão. Um adorador sempre vai fazer o melhor. Aonde o adorador colocar as mãos, o negócio é excelência. E aqui nessa igreja tem muito adorador. E o nosso maior desejo é que o adorador se encontre com o outro e transforme também em adorador. Como eu aprendo com algumas pessoas assim, eu não vou falar nome para outras não ficarem com ciúme, mas como eu aprendo com algumas pessoas que são muito adoradores, sabe? Um adorador, ele faz primeiro, depois ele pede. E Davi está aqui, não está se importando com nada, não está se importando com o reinado dele, é rei. O segundo rei de Israel, top dos top. E o texto está nos apresentando que ele está dançando ao Senhor com toda a sua força, ou seja, dando o melhor. Assim Davi e todo o povo de Israel levaram a arca do Senhor com gritos de alegria e ao som de trombetas. Todo adorador é alegre. Você quer conhecer um adorador, você vai ver que essa pessoa ela é alegre. Porque um adorador, ela está num nível muito diferente. Ela está num nível muito diferente da terra. Um adorador não precisa que as coisas na terra funcionem. O adorador só precisa estar alinhado com as coisas do céu. É outro nível. E mais uma vez, eu estou só construindo uma ideia aqui, porque vamos chegar em momento lá na frente, que esse adorador aqui, ele vai precisar da provisão de Deus. E ele vai receber, sabe por quê? Porque todo adorador tem uma colheita. Que a adoração é uma semente. E quando chega no momento de dificuldade, a colheita é a provisão. Meu Deus do céu, aleluia. Coloca aí, por favor, 2 Samuel, capítulo 12, versículo 19. É uma mensagem que traz tanta alegria. Ela traz muita alegria, essa mensagem. Muita alegria. A gente vai vendo a diferença de muitas pessoas que sobrevivem no evangelho e outras não. Um dos significados porque umas sobrevivem e outras não, é porque umas pararam de adorar e outras continuam adorando.
Davi, ele adorava antes de ser rei, se tornou rei e continua adorando. Morreu adorando. Ou seja, passou pela vida dele toda adorando. Teve uns momentos de desobediência? Teve, mas não deixou de ser adorador. Pagou o preço, porque todo adorador, ele vai pagar o preço se ele desobedecer, mas ele vai continuar adorando. Ele vai continuar adorando. Ele vai continuar se preocupando somente com a presença. Somente com a presença. A gente vai perceber que Davi, no Salmo 51, é um salmo pós a queda dele. O pecado que ele teve, e teve uma queda, e gerou consequências muito desastrosas, consequências gravíssimas. Perdeu o palácio, perdeu as mulheres, perdeu a riqueza, perdeu o ouro. Foi uma confusão na família por conta do erro que ele cometeu. Mas algumas coisas ali nos chamam muita atenção. Porque no Salmo 51 ele vai dizer: Senhor, cria em mim um coração puro e um espírito inabalável. E no Salmo também 51 tem uma outra parte que ele vai dizer: Senhor, aliás, ele vai pedir: Senhor, restaura-me, vírgula, a alegria da tua salvação. Um adorador, ele não pede para restaurar coisas, ele pede para restaurar relacionamento. O adorador não pediu, ele não pediu para restaurar ouro. Ele não pediu para Deus devolver o palácio. Ele não pediu para Deus devolver a riqueza. Ele não pediu para Deus devolver as pratas. Ele não pediu para Deus devolver nada natural. Ele só pediu para Deus devolver a alegria da salvação. Porque o adorador não está preocupado com a terra. O adorador está preocupado para onde ele vai quando a terra acabar. O adorador, ele sabe que esse tabernáculo aqui terreno, como o apóstolo Paulo falou, um dia que quando esse tabernáculo se desfizer, teremos um edifício no céu, não preparado por mãos humanas, mas preparado pela mão do próprio Deus. Então o adorador, ele não se preocupa com a quantidade de tempo que ele vai viver na terra. O adorador, ele se preocupa o tempo e quando ele vai viver com Deus na eternidade. É um nível de adorador. A mente é diferente. A mente do adorador é diferente. Quando você vê um adorador na rua andando, você vai ver que ele é um pouco diferente. Você vai ver que o mundo está se acabando. Não é que ele é desinteressado, é porque o olhar dele está no céu, não está mais na terra, irmão. Ele vive na terra com a cabeça no céu. E aqui, mais um exemplo aqui do nível de adoração. O nível de Davi. O nível de Davi era muito alto. Por isso que nós estamos falando, quem transborda adoração, sempre vai ter provisão. O nível de um adorador é muito alto. E deixa eu te dar uma boa notícia. Todos nós podemos entrar nesse nível. Está acessível para todo mundo. É só se submeter. É só se render. É só honrar, é só colocar Deus em primeiro lugar, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Todo adorador busca o reino em primeiro lugar. É por isso que as coisas vão, um adorador, ele não corre atrás das bênçãos, as bênçãos correm atrás dele. O adorador é diferente, irmão. Um luto não para um adorador. Ele não para. Um adorador, ele vai sofrer quando alguém morre. Um adorador, ele vai até pedir para Deus: Senhor, que essa pessoa viva mais. Mas se Deus não fizer, o adorador, ele vai se levantar e vai adorar. Vamos ver aqui comigo? Olha o texto. Davi percebeu que estavam cochichando e compreendeu o que havia acontecido. A criança morreu. Ou seja, o filho de Davi morreu. Perguntou:
Sim, responderam eles, está morta. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Foi ao santuário e adorou o Senhor. Depois voltou ao palácio e pediu que lhe trouxesse alimento e comeu. Aleluia! Eu estou diante de um texto que Davi estava fazendo jejum, estava fazendo propósito, pedindo a Deus, intercedendo para que o filho dele vivesse, não morresse. Ele estava num período ali de muita entrega ali ao Senhor. Senhor, por favor, poupe a vida do meu filho, poupe a vida dessa criança. Essa criança não tem culpa dos meus erros. Senhor, por favor, fazendo propósito, fazendo jejum, subindo um monte, mergulhando ali, se entregando. Mas Deus não ouviu o pedido de Davi. Você pode repetir? Deus não ouviu o pedido de Davi. A criança morreu. Contudo, todavia, Davi se levantou. E Davi não foi primeiro para o palácio. Davi primeiro foi para o santuário. Davi, quando ele se deparou com o nome de Deus, ele não foi para o palácio chorar junto com as pessoas. Ele foi para o santuário adorar ao Eterno. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Essa é a realidade de um adorador. Essa é a realidade de um adorador. Primeiro o santuário, depois o palácio. Primeiro as coisas do céu, depois as coisas da terra. O nível é alto, não é? Morreu. Deus não ouviu. Vai ter muitas coisas na nossa vida que nós vamos pedir para Deus e Deus não vai dar. Por quê? Porque Ele tem sempre algo melhor para fazer. A questão não é se Deus vai fazer ou não. A questão é como eu vou me comportar com o não de Deus. Eu vou para o palácio chorar ou continuar chorando? Ou eu vou para o santuário, eu vou para a igreja, eu vou para a casa de Deus adorar? É um nível de um adorador de excelência. Quero dar o melhor de mim. Vai. Quero oferecer sacrifício de louvor. Bem mais do que já sou. Eu quero ver cantar isso no luto, irmão. Um adorador de excelência me tornar. Vamos agora. Vai, adorador. Ah, Jesus. Ah, mas o filho morreu. Ah, mas não conseguiu um emprego. Deus me deu um não. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Aleluia. Deus está movendo isso dentro da gente. Deus está movendo isso dentro de você. É possível. É possível a gente viver isso. É possível. Primeiro ele foi adorar. Depois ele foi trabalhar. Perdeu. Ele chorou? Chorou. Se preocupou com a perda? Se preocupou. Mas ele foi adorar, ele não foi trabalhar. Isso mostra a realidade de muita gente no nosso tempo. Quando as contas estão apertadas, o dinheiro está faltando, não vem adorar, vai trabalhar. Não é trabalhar, trabalhar mais.
Olha, eu não fui porque eu tive que trabalhar mais. Você está longe de ser adorador, irmão. Está longe de ser adorador. Não é trabalhar, é deixar de adorar por trabalhar mais. Confia no Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor. Isso você já fez. Confia nele. E o mais Ele fará. Ah, meu Deus. Orei. É como Davi está falando assim, ó. Orei. Deus não atendeu. Mas eu adorei. Aí transbordei. Porque transbordar a adoração, o nível é esse. Não é transbordar a adoração quando Deus dá sim. É transbordar a adoração quando Deus dá não. Quer aumentar o teu nível? Adore quando as coisas estão difíceis. Vou repetir. Quer aumentar o teu nível? Adore quando as coisas estão difíceis. A gente tem muito exemplo aqui na igreja, de verdade. Estou falando do fundo do meu coração. De pessoas que o nível aqui é muito alto em adoração. Lógico, tem que melhorar, como todos nós temos que melhorar. Estou de frente aqui, Tiago, meu amigo, Tiago Tati. Há um tempo atrás receberam algumas notícias do médico. Notícias não favoráveis. Notícias até muito ruins. Acerca da gravidez, acerca do bebê. Eu não vi em um segundo Tati e Tiago murmurar. Pelo contrário, eu sabia eles adorando. São meus amigos íntimos, a gente viu isso, irmão. Eles aqui, ó. A notícia ruim. E eles aqui chorando na presença de Deus, cara. E por essa adoração, eles receberam uma provisão. A bebê está lá nos braços, ó. Cada vez mais bonita, cada vez mais linda. Princesa do Senhor. Entra nesse nível, entra nesse nível. Entra nesse nível, anda com quem adora, irmão. Sabe por que a pessoa não consegue adorar? Porque não anda com quem adora. Anda com quem adora. Se relaciona com quem adora. Esteja com quem adora. Porque quem anda com águia, voa junto com a águia. Que Deus continue guardando teu coração, meu amigo. Mergulha mais e mais. Ó, mais fundo. Ondas elevadas não destrói quem está na profundidade, irmão. Só uma palavra. Oh, meu Deus, vamos para a segunda parte agora, outra segunda camada espiritual. Tem mais aqui, gente. Vamos entrar nesse assunto. Vamos entrar agora na parte da provisão. A gente já falou bastante agora sobre um nível de adoração de Davi. Vamos entrar agora em outro nível aqui agora. A adoração gera provisão. 2 Samuel, capítulo 17, verso 27. O que nós vamos ler aqui agora está dentro de um contexto onde Davi está fugindo do seu filho. O seu filho que está cheio de desejo de matá-lo. O filho dele está cheio de desejo de matar ele. E ele está fugindo. Ele poderia até encarar o filho, o exército que tinha com ele, e ele poderia até matar o filho. Mas um adorador não mata filho. Ainda que o filho esteja errado, o adorador não vai matar filho. Ele prefere fugir do que sujar as mãos. Sempre foi assim. Uma vez ele estava num momento, Saul perseguindo ele, querendo matar ele. E aí ele se encontrou num cenário ali, onde ele poderia tirar a vida de Saul. Mata ele! Vamos acabar com esse sofrimento. Ele olhou e falou: não, eu sou adorador. Um adorador não mata um ungido do Senhor. Oh! Não vou fazer isso. Um adorador, ele deixa para Deus resolver as coisas. É tanta gente se vingando. Você não é adorador. Adorador não se vinga. Tem tanta gente brigando. Você não é adorador.
Isso não é atitude de adorador. Adorador não briga. Adorador não discute. Adorador não sai na mão com ninguém. Isso não é nível de adorador. E agora esse contexto, como eu falei para vocês, ele está fugindo. E aí deixa eu ler o texto com vocês, para eu poder pegar algumas palavras aqui e trazer um significado, né, dessas palavras, para a gente trazer um entendimento maior do texto. Vamos caminhar por dentro de si. Pegou, hein, pastor? Pegou. Eu só vou aprender a falar ela no hebraico. Depois tu me ensina? Obrigado, viu? Você é fera. Quando Davi chegou a Manaim, foi recebido por Sobe, filho de Naás, de Rabá dos Amonitas, e por Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e por Barzilai, de Rogelim, em Gileade. Então, só para a gente entender melhor, mais uma vez, Davi está fugindo. Repita comigo, Davi está fugindo. Fugindo do seu filho. E agora, Davi, ele decidiu ir para algum lugar. Ele tinha que ir para algum lugar, ele tinha que fugir. Já compreendemos que é melhor, um adorador, é melhor fugir do que brigar. É melhor fugir do que matar o filho. Davi, o nível dele era muito alto. E aí ele decidiu ir para algum lugar. E o texto está dizendo que Davi foi para Manaim. Olha que interessante. Tantos lugares para Davi fugir, tantos lugares para Davi ir. Davi vai para Manaim. Tem um mistério aqui, irmão. Ah, tem. Ah, vai. Vamos desenrolar esse rolo aí. Tem alguma coisa aqui. Tantas pessoas que queriam receber para poder dar apoio para ele. Tantas mãos que... Davi fez muita aliança. Davi tinha muito amigo. Davi era um grande guerreiro, mas era também um grande político. Ele era um grande estrategista. Ele tinha muitos aliados. Então Davi, ele tinha lugar para ir, mas ele escolheu ir para Manaim. Me faz um favor? Você faz um favor para mim? Pergunta para mim, por que ele foi para Manaim, pastor? O pastor Charles já sabe. Fala alto agora, pastor. Pergunta direito. Responde direito, né? Pergunta direito. É isso aí, pastor. Pergunta direito, gente. Ainda não está direito. Está direito. Pergunta direito. Porque Manaim é lugar de encontro com Deus, lugar de reconciliação. O significado do nome Manaim significa acampamento de Deus. Por isso que ele foi para Manaim. Ele poderia fugir para qualquer outro lugar. Ele podia fugir para um palácio de um rei amigo. Ele podia fugir para uma casa de alguém que fez o favor para ele. Mas ele foi para Manaim. Por quê? Porque Manaim é acampamento de Deus. Um adorador, ele não vai para qualquer lugar. Ele vai para onde Deus está. Um adorador, ele não fica perambulando por aí para onde eu vou. Não, ele sabe que aonde Deus está tem provisão. Depois nós vamos ver que quando ele chegou lá, ele recebeu tudo aquilo que ele precisava. Mas a questão não foi aquilo que ele precisava. A questão foi aonde ele estava, foi para onde ele foi. Ele tomou uma decisão. Eu vou para o acampamento de Deus, porque aonde Deus está, tem provisão. Aonde Deus está, tem proteção. Aonde Deus está, tem salvação. Aonde Deus está, tem consolo. Aonde Deus está, tem paz. Um adorador sempre vai procurar estar aonde Deus está. É outro nível. O nível dele é altíssimo. Até o lugar que ele escolheu para poder fugir
tinha todo um significado para ele, acampamento de Deus. Coloca aí, por favor, em Gênesis 32, verso 1. Vamos confirmar isso, se Manaim é acampamento de Deus ou não. Vamos? Vamos ou não vamos? Gênesis 32, 1. Quando Jacó seguiu viagem, anjos de Deus vieram encontrar-se com ele. Ao vê-lo, Jacó gritou: este é o acampamento de Deus. Por isso chamou o lugar de Manaim. Davi fugiu para o acampamento de Deus. Davi correu para os braços de Deus. Davi foi para a presença de Deus. Davi não pegou o telefone e foi para o Instagram. Davi não pegou o telefone e foi para o WhatsApp. Lembra que Davi está sendo perseguido. Davi não foi para a rede social jogar piada. Davi não foi fazer nada disso. Davi foi para Manaim, porque um adorador, ele não se expressa para o mundo. Um adorador, ele se expressa em primeiro lugar para Deus. Para Deus. Ele foi para o acampamento de Deus. Quero dar... Cadê a levita, aquela que a gente combinou, os louvores? Vem para cá. Vem, filha, está na hora. Vem. Aleluia. Meu Deus do céu. Davi não está simplesmente fugindo dos filhos. Davi, ele está indo para o acampamento de Deus. Está se escondendo no esconderijo do Altíssimo e descansando na sombra do Onipotente. Um adorador, ele descansa em Deus. Um adorador, ele se esconde em Deus. Um adorador, ele corre para Deus. Deus. E aí, por ele ter feito isso, olha o verso 28. Olha que interessante. O verso 28. Davi está fugindo do filho. Foi para Manaim. Foi para o acampamento de Deus. Um grande adorador, transbordava adoração em todos os momentos da vida. Se ia para a guerra, consultava o Senhor. Quando se alegrava, dançava, não queria saber do título, dançava na presença do Senhor, não queria saber se era juiz, queria saber de dançar na presença do Senhor. Quando o filho morre, ao invés dele ir para o palácio, ao invés dele ir para a rede social, chorar, ele foi para o santuário adorar. Agora está fugindo. Ao invés de procurar braços amigos, ele vai para o acampamento de Deus. E olha o que ele recebe quando chega lá. Verso 28. Trouxeram o que? Camas, vasilhas, tigelas, trigo, cevada, farinha, grão, feijão, lentilha, mel, coalha, ovelha, queijo. Ou seja, no acampamento de Deus, na presença de Deus, tem tudo aquilo que nós estamos precisando, almejando e desejando. O que você precisa está em Deus. A tua provisão vai vir de Deus, não é da terra, vem do céu para a terra. E essa pessoa que recebeu ele aqui, que se chama Barzilai, esse nome significa generosidade. Ou seja, ele foi para o acampamento de Deus, sendo um adorador, ele recebeu uma generosidade do Senhor. Todo adorador, ele vai descansar, ele vai caminhar nos braços do Pai. Sempre vai ter provisão para o adorador. Sempre. Você que está aqui em cima, ouve isso. Sempre vai ter provisão para um adorador. Sempre. A questão não é que falta provisão. A questão é falta de adoração.
E por faltar adoração, a pessoa ela vai sempre para o lugar errado, porque um adorador, ele sempre vai para o lugar certo. E qual é o lugar certo? Aonde Deus está. Qual é o lugar certo? Aonde Deus está. Qual é o lugar certo? É no acampamento de Deus. Qual é o lugar certo? É na presença de Deus. Por isso que Moisés, logo após aquele episódio, já falamos aqui, em cultos anteriores, Moisés, logo aquele episódio onde o qual ele desce do Monte Sinai, com as leis, o povo ali está fazendo bezerro de ouro junto com Arão, Deus fica furioso, destrói uma boa parte ali do povo, e Deus ele fala com Moisés: Moisés, meu amigo, o povo vai até entrar na terra prometida, até 20 anos de idade eles entram na terra prometida, com exceção de você e Caleb. Vocês vão até entrar. Moisés se alegrou. Ai, Senhor, nós vamos entrar? Vamos. Vocês vão, mas eu não vou. Moisés olhou. Como é que é, Deus? Eu não vou. Vou mandar um anjo com o Senhor, com vocês, mas eu não vou. Moisés olhou para Deus. Se o Senhor não for, eu não vou. Se o Senhor não se mexer, eu não vou me mexer. Moisés, vai ter anjo, mas o anjo não é o Senhor. Moisés, vai ter palmeira, vai ter riacho, vai ter árvores frutíferas, vai ter rio, vai ter muita coisa boa ali, Moisés, mas não tem a tua presença, Senhor, e sem a tua presença eu não vou. Eu sou um adorador, como é que eu vou viver sem a tua presença, Senhor? Como isso nos ensina? Como isso nos ensina? Um adorador, ele não entra onde Deus não está. O adorador, ele não faz o que Deus não manda ele fazer. Mas vai ter coisa da terra, mas não vai ter coisa do céu, Senhor. Vai ter dinheiro, mas não vai ter a presença. Tem muita porta que a pessoa ela entra e tem muito dinheiro, tem muita coisa natural ali para ela poder viver. Só não tem a presença. E um adorador não entra, porque o que move o adorador não é o dinheiro da terra, mas é a presença que vem do céu. É outro nível de adoração. Faz assim com as suas mãos assim, ó. É outro nível, irmão. Quem quer entrar nesse nível? Eu quero entrar, irmão. Eu quero. Até o dia da minha morte eu quero melhorar cada vez mais, irmão. Eu quero adorar cada vez mais. Eu quero chorar cada vez mais na presença. Quero me trancar, e quando eu começar a ler a palavra, que vem aquela presença, aquele choro. Por quê? Porque quando o adorador está sós com Deus, ele não consegue nem ficar de pé, ele logo se ajoelha, porque a presença é muito forte, mano. Um adorador, ele atrai a presença. Um adorador, ele atrai a presença. E agora, nosso último texto aqui, para poder mostrar que o nível de Davi era tão alto, e quem transborda a adoração vai ter sempre provisão. Coloca aí, por favor, em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15. Olha só que coisa interessante agora, que nós vamos ler aqui, muito interessante. Todo mundo quer matar um adorador. Você é um adorador? Pode ter certeza, o inferno quer acabar com você. Porque quando para um adorador, a lâmpada se apaga. E se a lâmpada se apagar, uma geração ela é interrompida. Quando um adorador morre, pode ser que uma geração seja interrompida. Todo mundo quer destruir um adorador. Olha só essa cena aqui. Olha que interessante. Verso 15. Mais uma vez, houve guerra entre os filisteus e Israel. Mais uma vez, houve guerra entre os filisteus e Israel. Mais uma vez. O que isso significa? Que não é porque é adorador, não vai ter guerra. Vai ter guerra. Vai ter luta.
A questão não é isso. A questão, se Deus tiver, Ele livra. Mais uma vez, quando Davi e seus soldados estavam no meio de uma batalha, Davi perdeu as forças e ficou exausto. Um adorador perde as forças e também fica exausto? Fica. Um pastor perde as forças e fica exausto? Fica. Um líder perde as forças e fica exausto? Fica. Alguém que faz a obra pode perder as forças e ficar exausto? Pode. Um servo pode perder as forças e ficar exausto? Pode. Até aí, isso acontece. Ainda mais nesse contexto aqui, guerra, luta. Quando ia para o campo de batalha, sempre tinha suas guerras ali, individual ali. Ainda mais Davi, rei, adorador. Todo mundo queria matar o adorador. Todo mundo queria matar o adorador. Porque quem matava o adorador, quem matava o rei ali, ia ser exaltado na sua nação. Então todo mundo queria matar um adorador. Não se iluda não, um adorador sempre vai ter alguém querendo matar. Ih, está adorando demais. Isso não é adoração não, isso aí é mentira. Isso aí não está chorando na presença não, está chorando por outra coisa, mas não é não. Sempre vai ter alguém falando de um adorador, querendo matar um adorador. E o adorador cansa, irmão. O adorador tem dificuldade. Quantos aqui que adoram o Senhor e tem algum momento que fica muito cansado? A luta é muito grande, a adversidade é muito grande, a pressão é muito grande, tem muita pressão para um adorador. Porque um adorador, ele mexe com o céu. Todo mundo que mexe com o céu, incomoda a terra. Até aí tudo bem. E o texto está nos apresentando que o adorador, Davi, nível alto, transbordava a adoração, agora ficou exausto. Nós estamos lendo aqui uma estratégia das trevas. Davi talvez não sabia, mas os filisteus projetaram isso aqui, botaram no papel aqui, fizeram um projeto, fizeram um layout, usaram o AutoCAD, usaram o Power BI, usaram essas ferramentas de tecnologia. Vamos fazer um projeto para poder destruir Davi. Vamos mandar um monte de gente ali lutar, ele vai ficar cansado. E quando ele ficar cansado, aí deixou um gigante lá, ó. Você vai ler ali. Preparou um gigante, e esse gigante ficou parado ali, ó, sentado, ó. Porque o nosso inimigo, às vezes ele fica só esperando uma oportunidade. A estratégia dos filisteus era o gigante. Davi vai ficar cansado, ele vai fraquejar. E quando ele tiver com força, você não tem como ir. Mas quando ele perder as forças, aí você vai. Aí o texto vai dizer: Davi perdeu as forças. Estava lutando muito. Adorador luta muito. Adorador é muito guerreiro. Adorador é brabo, irmão. Adorador não foge da guerra. O adorador também não foge de uma luta espiritual. Se é para mexer com a guerra espiritual, o adorador é o primeiro a estar. Por quê? Porque o adorador, ele sabe que ele não está sozinho. Deus está com ele. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Davi venceu o gigante com aquela funda? Lógico que não. Ó. Davi não venceu o gigante com a funda? Lógico que não. Davi, ele venceu a guerra antes de lutar. Quando ele chegou no campo de batalha, ele só falou uma palavra: quem é esse circunciso para afrontar o Deus Todo-Poderoso, Altíssimo? Ali ele tirou a guerra da terra e jogou a guerra para o céu, venceu. Um adorador nunca vai lutar na terra, um adorador sempre vai jogar a luta para o céu. Então começa a orar por essa situação que está te perseguindo, começa a orar por essa situação difícil, joga para o céu que você vence. Joga para o céu que você vence. Tem muitos casos aqui, ó, de pessoas com depressão profunda. Difícil demais de sair, nível de ansiedade muito alto. Pessoas que chegam aqui, às vezes se cortando. Aí recebe uma palavra. Se torna adorador. Joga para o alto e vence na terra. Está cheio de gente aqui. Está cheio de gente aqui assim. E ele ficou cansado. E no verso 16 agora,
agora na cabeça do inimigo, na cabeça dos filisteus, agora a gente para o adorador. Pode ir agora. Aí mandou o gigante, ó. Isbibonete era descendente de gigantes, e a ponta de sua lança de bronze pesava cerca de 3,5 quilos. Estava armado com uma espada nova e jurou que ia matar Davi. Ele foi com tudo: eu vou matar ele agora. Agora eu acabo com esse adorador. Agora eu acabo com ele. Está cansado, está fragilizado, está doente, está no momento difícil da vida. Agora eu paro ele. Mas Abissai, filho de Jerua, veio socorrer Davi e matou o filisteu. Ou seja, quando um adorador parece que ele está perdendo, Deus ele manda socorro. Quando um adorador parece que vai morrer, Deus ele manda provisão, porque um adorador sempre vai transbordar adoração, e toda pessoa que ela transborda adoração vai ter uma provisão. Agora eu vou destruir. O socorro veio do alto. Sabe por que eu estou falando que o socorro veio do alto? Olha aqui, gente, para a gente poder finalizar aqui, ó. Para a gente poder finalizar. Foca nesse nome aqui, ó, Abissai. Repete ele de novo. Grava isso. Olha que interessante. Quando eles acharam que iam matar um adorador, o socorro veio. O adorador estava cansado, mas o socorro veio do alto. Achavam que ia destruir o adorador na terra, mas veio um anjo do céu. Sempre vai ter provisão para um adorador. Sempre vai ter provisão para quem transborda adoração. Por isso que nessa noite a ideia, a proposta, o objetivo é: vamos aumentar o nosso nível de adoração, porque quando o nosso nível ele está alto, o céu se alinha. Olha aqui, ó, mas Abissai, filho de Jerua, veio socorrer Davi e matou o filisteu. Ou seja, acharam que iam matar um adorador, mas o adorador sempre vai ter socorro do Senhor. Sempre, sempre, sempre. Vem da onde a gente menos espera. Da onde menos espera, vai vir alguém, vai socorrer. A lâmpada de Israel não pode apagar. Um adorador ele tem um propósito com o céu, de incendiar a terra. Então não pode parar. Um adorador ele tem compromisso com a sua casa, com a sua família. A adoração dele está incendiando a casa, está incendiando a família, está incendiando um bairro. Vão se levantar para parar, mas não tem como parar, porque quando ficar cansado, o socorro vai vir do alto. Você pode repetir comigo: quando ficar cansado, o socorro vai vir do alto. Deus sempre tem um Abissai para um adorador. Sabe o que significa a palavra Abissai? Deixa eu ver se eu vou conseguir traduzir aqui, ó. Avishai. Eu acho que é isso. A-V-I-S-H-A-I. Ou seja, o Ave significa meu pai. O S-H-A-I significa presente, dádiva e oferta. Ou seja, todo adorador no momento de dificuldade tem um Abissai. Ou seja, isto é, contudo, todavia, todo adorador tem um presente de Deus esperando por ele. Todo adorador tem uma dádiva de Deus esperando por ele. Todo adorador, no momento de dificuldade, ele vai ser socorrido, e não vai ser pela terra, vai ser o